Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Alcicleide e aqui nesse canal eu divido com vocês um pouco da minha experiência de mãe de primeira viagem, tá? Eu tenho uma filha que tá com 2 anos e 10 meses e foi diagnosticada com autismo do nível 1 de suporte, tá? Então, nesse vídeo, como vocês viram no título, depois de muita conversa, quem acompanha o canal sabe da minha história, mas se você tá chegando nesse vídeo agora, eu vou estar resumindo um pouquinho aqui para você, tá? Mas se não for inscrito, convidar você a se inscrever e acompanhar e dividir também, porque esse canal é aberto para a gente trocar experiência, tá bom? Então, a gente divide experiência aqui, vocês vão ver eu dividindo um pouco da minha experiência de mãe, né, com vocês. O que é que acontece, como vocês viram no vídeo? Eu vou estar, acredito que eu não sei se o vídeo ficar longo, eu vou estar dividindo esse vídeo em 3 partes, tá? Ou 2, não sei. Por quê? Porque eu sou tagarela, então se você não me conhece, acelera o vídeo aí que eu vou falar muito. Eu vim contar pra vocês como foi minha experiência solicitando o BPC Loas no INSS para minha filha autista, tá? Eu não ia solicitar esse benefício. Eu estava com um laudo em casa já e um laudo, inclusive, exclusivo para o INSS que um neurologista pelo SUS me deu, tá? Mas todas as informações que eu procurava saber com o advogado, todos eles batiam na mesma tecla, falando para mim que seria difícil passar na perícia e na avaliação social, primeiro, por minha filha ser nível 1 de suporte, segundo, no caso, nível 1, se você não sabe, é o grau leve, né? Que a gente é conhecido como, fala como leve, né? Eu gosto de falar uma linguagem bem popular e para que você entenda, né? Seja bem claro. Eu moro no interior de Pernambuco, para quem não sabe, eu moro em um sítio e, como vocês estão vendo aqui atrás, eu sou artesã. Então, a gente precisa ser sincero, tanto com o INSS quanto com o advogado, porque ele vai estar representando você. Então, ele vai estar, digamos, dando a cara dele a tapa. Então, não adianta você chegar mentindo para o advogado para na hora lá, né, você entrar em contradição, né, e falar o que não deve. Todos os advogados no qual eu fui me informar, inclusive eu tenho parceria com um escritório que fica no Maranhão, né? Eu encaminho mães para fazer salário maternidade e também outros tipos de benefício nesse escritório. Eu tenho parceria com esse advogado, porque eu consegui fazer o meu salário maternidade sozinha e foi aprovado, né? Então, conforme eu fiz 2 vídeos, foi 3 aqui pro canal, os vídeos estão bem famosos aí, faz um pouquinho de tempo, foi logo quando minha filha nasceu, que às vezes a gente acha que não tem direito por ser agricultor, né? Mas eu consegui tirar 4 mil e pouco na época, como salário maternidade rural, tá bom? Mas esse não é a intenção, é porque uma conversa puxa a outra, vocês já sabem. Eu conversando, eles me perguntaram a respeito da renda, né? Quanto à deficiência de Eloane, eu tinha todos os laudos, mas aí entrava na renda. Minha gente, eu sempre me considerei agricultora, sempre coloquei nos meus documentos agricultora, na minha certidão de casamento está agricultora, né? Mas recentemente, né, quando eu dei entrada no BPC de Eloane, eu estava trabalhando e atualmente ainda estou, né? Eu tenho um contrato com a prefeitura da minha cidade, então eu não sou concursada, eu sou contratada. E vocês sabem que serviço de prefeitura, tanto faz você estar trabalhando hoje que nem a prefeitura botar você para fora, trocar de prefeito e sempre tem essas confusões em prefeitura. Vocês sabem como que é a gestão de prefeitura, né? Não tô falando mal da gestão, tá? Eu quero que vocês entendam. Sempre acontece isso, principalmente em cidadezinha do interior, né? Aí, eu não tenho um emprego fixo de carteira assinada, eu tenho um contrato. Quando eu dei entrada no BPC de Eloane, meu contrato não havia sido renovado ainda. E eu estava bem apreensiva, achando que eu ia ficar demitida, né? Porque o contrato era de 1 ano, passou de 1 ano, acabou, né? Mas, graças a Deus, como a gente trabalha direitinho, meu contrato foi renovado. Mas eu já havia dado entrada no BPC nessa época, né? Marquei a avaliação social, marquei a perícia médica, né? E fiquei aguardando. Mas o advogado já tinha me falado que seria um pouco complicado para mim conseguir o BPC de Eloane, já que tinha renda, né? Comprovando a renda. Por quê? Para explicar melhor para vocês, não é simplesmente você. Ó, geralmente as pessoas pensam dessa forma. Quando chega alguma pessoa me procurando para que eu faça a ponte, né? Encaminhe ela para o escritório, porque eu tenho parceria, eu divulgo esse escritório de advocacia. Só que eu só não falei com o escritório que eu trabalho, vocês estão entendendo? Por eu ter o canal e ter uma vida, redes sociais,
Então, a gente fecha parcerias, né? E ganha comissões com isso. Mas eu não tô falando a questão disso porque minhas comissões e meu artesanato, eles não são, no CNPJ, uma renda, digamos, declarada. A única renda declarada que eu tinha era o Bolsa Família antes de trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar, vocês sabem, né, que eles cancelam ou bloqueiam o Bolsa Família. Então, eu fiquei com a única renda exclusiva de R$ 1.320, que é o do meu salário. Que, inclusive, eu não tiro 1.320. Eu tiro 1.280, que eu não queria falar em valor aqui, porque geralmente vem descontado lá do INSS um valor que a prefeitura paga e eu só recebo isso e eu não entendo nada de direitos trabalhistas, de nada disso, sabe? Tá, minha gente? Então, essa não é a minha intenção, explicar essa parte pra vocês. A única parte que eu quero deixar bem clara aqui pra vocês é que a regra clara do BPC, pra você receber o BPC, é você ser baixa renda, né? Ter, por membro de pessoas em casa, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, que até então eu não sabia o que era isso. Fui pesquisar mais, fui perguntar, né, em pegar mais informações. E nos grupos das mães de autista que eu participo, né, eu participo de 3. E todos os 3, eu trocava experiência lá com outras mães que deu negado o BPC, que foi aprovado o BPC, pra gente trocar realmente essa experiência, pegar dica com um e com o outro, apesar que cada perícia e cada experiência é única. Por isso que é bom a gente estar dividindo, né? E vocês podem estar deixando aí nos comentários também a experiência de vocês, dúvidas. Eu também, se eu tiver alguma dúvida durante o vídeo e você souber responder, você deixa a resposta pra mim. Ou pode estar me procurando nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, o nome é Cicleide Crochê. Então, minha gente, quando eu dei entrada, eu não entendia o que era isso, né? Eu não sabia o que era isso. Os advogados, a maioria, falava assim, a gente pega o caso, mas tem pouca chance. Todos os advogados que trabalham para essa área, né, de previdenciária, digamos assim, não sei se essa é a palavra, eles só recebem no final da causa. Então, o que é que acontece? O advogado quer receber. Se ele vê que aquela causa não tem muita chance de ser aprovada, ele não vai querer pegar a causa. Vocês estão me entendendo? Aí, como eu já tinha dado entrada no meu salário maternidade, já sei um pouco mexer no aplicativo do INSS, não é algo tão complicado para você dar entrada sozinha no BPC, tá? Inclusive, existem vários vídeos aqui no YouTube, em outros canais, de passo a passo, ensinando você o passo a passo do que você precisa. Só que eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Por mais que exista o passo a passo, tem um detalhe ou outro que só um advogado é que pode esclarecer para você, que pode estar fazendo para você, tá? Vamos deixar essa parte para o final, tá? Para eu explicar para vocês como foi que aconteceu e qual foi a primeira avaliação que eu fiz, a primeira perícia que eu fiz, né? Se foi a médica ou se foi a social. Aí, 1/4 do salário mínimo, minha gente, é você pegar o seu salário e dividir por membros da casa. Quando eu dividia, né, quando o advogado dividia, o salário, que é 1.320 na época, que agora aumentou esse ano, 2024, né, por 3, meu esposo, eu e minha filha, ficava R$ 440. Passava um pouquinho do valor que era permitido por lei para receber o BPC, né? Porque o valor por lei, se eu não me engano, é 330, minha gente. Aí, eu já sabia que poderia ser negado, só que aí a gente pode apresentar para o INSS notas fiscais comprovando que aquele salário não dá, minha gente, porque às vezes, à vista do povo, você tá recebendo um salário, você tá rica, é o dinheiro todinho do mundo, sendo que eu preciso me virar nos 30 e quem me acompanha sabe disso. Eu faço crochê, eu gravo vídeo para o YouTube, eu faço divulgação para eu ter parceria, para poder complementar a minha renda. Por quê? Meu marido, ele não trabalha de carteira assinada, ele é agricultor, tá? Não tem nada no nome dele, nem ele recebe Bolsa Família. E quem recebia Bolsa Família antes era eu, mas foi cancelado. Eu já moro na casa da minha mãe, porque eu nunca tive condição, nem eu nem meu marido, de ter uma casa própria ou de alugar. Esse é um sonho que eu sempre dividi com vocês aqui no canal, e o sonho de muitas, né? Ter a casa própria e ter um carrinho para ter uma vida com dignidade. Minha casa, vocês conhecem muito bem. Ela é uma casa simples, que fica num sítio, mas é uma casa arrumadinha. Porque eu gosto de tudo no lugar, eu gosto de tudo limpinho, eu gosto das paredes pintadinhas. Então, eu não vou deixar minha casa, minha gente, ir abaixo, cair os pedaços, tudo sujo, tudo bagunçado, porque o INSS ou a justiça gosta de ver o pessoal miserável, sabe? Então, só para pular essa parte aqui para deixar para o final,
Porque é um dos critérios, se caso você for negado pelo INSS, se você for colocar na justiça, fica sabendo que vai um assistente social na sua casa, tá? Assim me relataram. E na assistência social, ela vai tirar foto e vai olhar tudo, minha gente, tudo. E aí foi me passado por advogadas, que duas, no caso que eu falei, inclusive são famosas aí no Kawaii, TikTok, essas coisas, né? No YouTube também. Que se a assistente social vir na casa, infelizmente ela não vai olhar as necessidades de gasto que você tem com a criança. Vai olhar também, mas ela vai olhar num todo, sabe? Se a casa tem cerâmica, se a casa tem PVC, né? Se a casa é arrumada, quantos quartos tem na casa. Então, quando eu mandei fotos para as advogadas analisar o meu caso, de cara elas já falaram que para passar na justiça teria que ter uma casa muito simples, teria que ser muito pobre, teria que ser assim, que ser assado. Minha gente, é muito complicado. É um direito da criança. A deficiência, às vezes, é reconhecida, mas aí, por conta de um salário, a criança não é aprovada. Vocês acreditam? Mas deixa eu relatar para vocês aqui como foi a avaliação social. Em um outro vídeo, eu vou gravar como foi a perícia médica, que minha experiência com Eloane, tá? E o resultado de cada uma para vocês. O resultado da social e o resultado da médica. Pronto, na perícia social, eu entrei no aplicativo do INSS, dei a entrada tudo certinho, arquivei todos os documentos em PDF, porque precisa estar legível, tá? E fiz todo o processo lá, que marquei a perícia. A avaliação social, no caso. Compareci na avaliação social com Eloane, na sala, lá no dia da avaliação, não demorou muito para ela ser atendida, para ser chamada. Só que aí, no INSS daqui da cidade de Caruaru, onde eu moro perto, né, que é em Pernambuco, tem uma sala com brinquedos. E aí, Eloane se encantou com um brinquedo que tinha lá, e quando a senha foi chamada, que eu peguei o brinquedo dela e fui levar ela para a sala, ela teve uma crise de birra, que essa crise de birra acarretou, minha gente, em uma crise do autismo, né? Então, ela gritou, ela se jogou no chão, ela se agrediu, ela me agrediu, todo mundo olhou. E aí, a assistente social que estava lá me atendendo, ela falou assim, tem alguém lá fora que pode cuidar dela? Porque do jeito que ela tá chorando e gritando, eu não vou te entender e nem você vai me entender o que eu tô perguntando, né? Ela tava numa mesa que a mesa tinha um negócio tipo um plástico, um vidro, sabe? Como se fosse na época do Covid, que tinha aquelas proteções. Eu fiquei bem um pouco mais distante dela, né? E as perguntas que ela me fez, minha gente, que se você for passar pela avaliação social que vão te fazer, é sobre renda, sobre onde você mora, se mora de aluguel, quanto que consome de comida, se a criança usa medicamento, se você pega o medicamento pelo SUS ou se você compra, se usa fralda. Foi esse tipo de pergunta. Eu estava muito tranquila e em momento nenhum eu menti ou fiz choradeira, como se diz no interior, né? Porque, olha, eu vou logo dizer para vocês, não adianta nada você chegar numa avaliação social ou numa perícia médica fazendo choradeira. Ai, me ajude, por favor, eu preciso demais, olha, eu tô passando necessidade. A criança tá... Não faz isso, responde o que for necessário. Só o que for perguntado, não conta muita história, não inventa muita história. Porque eles não querem, minha gente. Eles são muito frios, sabe? Muito calculistas. Muito, pelo menos as minhas duas experiências, eles foram muito educados, né? Já vi relato de pessoas que falaram que os médicos são muito grossos, ignorantes. Mas no meu caso, não. Tanto a avaliação social, que é a assistente social, quanto a perícia médica foi tranquila. Que eu vou relatar depois a perícia médica em um outro vídeo, como eu já disse. Mas eu entreguei a Eloane do lado de fora pra ficar com manhã, né, já que ela estava muito agitada, e fiquei na sala. Minha avaliação acho que durou mais ou menos uns 25 minutos, demorou um pouco, tá? Que ela foi digitar todos os documentos, foi me fazendo perguntas, e eu, em momento nenhum, menti. Falei para ela que eu tinha um contrato com a prefeitura, que esse contrato estava vencido e que até então eu não tinha sido chamada para renovar, porque meu contrato venceu no mês de agosto, e eu só fui renovar o contrato no final de setembro, tá? Então, eu não tinha previsão de se ia renovar ou se não ia. Eu tava com aquela apreensão e relatei para ela. Na questão da pergunta das fraldas, ela me perguntou se a Eloane usava fralda. Eu falei que sim, que eu comprava as fraldas e que eu tinha um laudo constatando que minha filha tem dermatite e só pode usar uma marca de fralda específica, que era uma marca bem famosa. Ela não me perguntou a marca, então eu fiquei na minha.
Só que aí, quando ela leu assim, ela disse, você tem laudo? Eu disse, tenho. Ela pegou o laudo assim, ou passou o olho assim, né? Se ela tem alergia, né? Só pode usar marca fralda respirável e antialérgica, né? Eu disse, eu chamei ela até de doutora. Eu disse, doutora, ela só pode usar dessa, não é? Eu não compro porque tu quer ostentar, é porque realmente ela necessita. Já fiz a tentativa de tirar a fralda dela, trocar de marca, né? E não consegui, não tive sucesso, né? Porque, novamente, eu tive, como se diz, a alergia voltou. E aí eu fui no posto, o médico me deu bronca. E desde então me desdobro para estar comprando as fraldas dela. E na questão do desfraude, sim, aí sobre o desfraude, né? Ela não me perguntou, mas eu entrei no assunto, porque eu falei assim, eu não consegui ainda desfraldar ela. Porque ela fala algumas palavras, começou a falar recentemente, está sendo acompanhada com a fono, ainda não está nas terapias, tá na fila de espera para vários especialistas. Eu tenho aqui a declaração mostrando a negativa, né? O motivo da negativa das terapias no SUS, porque na declaração está falando que tem uma fila de espera muito grande para o município que eu moro. Ela leu a declaração e assim foi, minha gente. E eu falei para ela que Eloane não estava no desfraude ainda por conta disso, porque ela não falava direito ainda, né? Não entendia o que eu falava, não compreende muita coisa, fala palavras soltas, palavras sem sentido, repete às vezes o que eu tô falando, né? Que é um negócio chamado ecolalia. E por aí vai. Então ela foi muito atenciosa comigo, perguntou se eu era casada, se eu tinha certidão de casamento, a profissão do meu marido trabalhava e não sei o quê, como era quem morava na casa. Então eu expliquei e não menti em parte, nem em forma alguma, tá? Saí de lá bem confiante. Quando foi com 30 dias depois, chegou uma exigência para que eu cumprisse essa exigência, que eu nem sei falar o nome, exigência, sei não. Aí, lá tava falando assim, que queria que eu apresentasse um documento comprovando meu estado civil, porque no processo eu não coloquei, eu não sabia que era necessário, eu só coloquei a certidão de nascimento de Luana, eu não coloquei a minha de casamento. E queria que eu comprovasse todos os gastos que eu tinha com a Eloane, e queria que eu comprovasse as negativas do poder público para me dar as fraldas e para me dar a medicação. Minha gente, quanto à fralda e quanto à medicação, eu tinha negativas, só que negativas de boca para fora, né? E isso não vale, sua palavra não vale. Você precisa ter uma negativa por escrito, você precisa ter que o município da sua cidade negue para você esse benefício, sabe? Se você for buscar uma medicação que é distribuída de graça pelo seu município e aí eles não tiverem ou eles não lhe entregarem porque você tem condição de comprar ou por algum outro motivo, eles têm que dar por escrito, né? Essa medicação não foi entregue a fulano de tal, né? Por conta disso, disso, disso e disso. Aí eu não tinha isso por escrito, eu tinha de boca, né? Me falaram assim que por eu trabalhar, eu não me enquadrava nos perfis de receber fralda e receber leite e medicação, né? Aí eu deixei pra lá, né? Fui tentar o BPC, porque com o BPC iria me ajudar. Eu cumpri em partes, porque eu não entendia que eu tinha que pegar essa declaração, né? Eu tinha negativa apenas de boca. E então, recentemente, eu fui em busca da negativa por escrito, tá? E tem todo um processo que a gente vai estar passando para poder conseguir essa negativa. Tem um formulário que ele é pego lá onde é a farmácia básica. Eu não sei o nome direito, mas eu vou falar farmácia básica, né? Popular, daqui da cidade que eu moro. Esse formulário você pega, você traz no posto de saúde do seu bairro, da sua região, para a médica do posto escrever todas as medicações, todos os CIDs que seu filho ou seu filho tem, todos os problemas, né? E especificar as medicações, a quantidade de fralda que precisa, a marca da fralda que precisa, tudo certinho. Nisso, você tira xerox dos seus documentos, você leva esse formulário na farmácia básica da sua região, deixa lá e marca uma visita de assistente social na sua casa. Vai vir o assistente social da farmácia básica, não tem nada a ver com o INSS, tá? Isso é para conseguir a negativa ou conseguir os remédios pelo SUS aqui na minha região. Esse é o procedimento da minha região, não sei na sua região, mas pode ser que seja assim também, tá? Aí, a assistente social vai vir na sua casa, ela vai analisar o seu meio social,
suas condições, tirar foto de tudo, como se fosse uma avaliação pela justiça. Vai levar o caso para o judiciário da cidade. Caso o judiciário comprove que, Eloane, que eu não tenho condição de comprar as fraldas, né? Que eu estou passando por problemas financeiros e que eu preciso da ajuda deles para comprar, para receber a medicação controlada e a fralda, aí o judiciário vai liberar uma verba para que a farmácia popular faça, a prefeitura, no caso, faça a compra. Assim, a assistente social de lá me explicou quando eu fui pegar a informação lá com ela, tá? Recentemente. Para a prefeitura fazer a compra daquelas coisas que a Eloane precisa, né? Que é neoleptil, melatonina, fralda da Pampers, inclusive não pode escolher marca, tá? Não pode escolher marca. Ela falou, foi bem claro. E eu também entendo, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém para receber Pampers e as outras receber outro tipo de marca. Só que como eu tenho um laudo que deixa bem claro que minha filha precisa de uma fralda antialérgica, aí ela falou, vai vir uma fralda antialérgica. Só não sei a marca que vai vir, tá entendendo? Que vai ser liberado. E que pode ser liberado até 90 tiras, né? Até 90 fraldas. Então, me ajudaria bastante, já que o BPC tá nesse processo aí, né? Então, se caso eu conseguir ser aprovada nessa farmácia básica, para eu ficar pegando por mês, vai me ajudar muito, muito mesmo, né? Eu só fui procurar recentemente agora, então eu tô aguardando essa visita da assistente social na minha casa, para depois levar o caso para o judiciário, para ver se vai ser ou não liberada essas fraldas para Eloane e essas medicações para que eu não esteja comprando, né? Porque tá comprometendo bastante minha renda. Mas seja o que Deus quiser, né? Caso seja negado pelo judiciário da minha região, eles vão me dar uma declaração por escrito falando que foi negado e o motivo que foi negado. Aí, dessa forma, eu poderia estar apresentando o INSS que eu estou comprando não porque eu quero comprar, mas porque o poder público me negou. Então, eu estou com a minha renda comprometida e aí eles tinham que deduzir, eu acho que a palavra é essa, que é tipo diminuir, tirar do meu salário o valor que eu gasto com Eloane, né? Mas o negócio não funciona bem dessa forma, tá, minha gente? Porque o INSS, ele tem um valor que ele desconta, deduz, né, no caso, dos seus gastos, se você tem gastos, mas para isso você precisa apresentar tanto a negativa do poder público, quanto você precisa apresentar também uma declaração de concordância ou de discordância, caso você discorde com os valores que é sugerido, que para resumir para vocês, no total dá um valor de R$ 348, que vai ser deduzido, que vai ser diminuído como gastos que você tem com a criança. Então, se você tem um salário de 1.320, o INSS vai tirar 348, acho que deu para entender, né? Mais ou menos isso. Se eu tiver errado, alguém me corrija nos comentários, porque eu não sou advogada, eu não entendo. Mas o que eu entendi foi dessa forma. Se você concordar que ele faça essa dedução e você tiver como provar que você está gastando, tiver nota fiscais das compras que você fez de remédio, de fralda, de tudo para o seu filho, aí você vai, concorda, arquiva faz essa declaração, né? Tem vídeo no YouTube ensinando a fazer essa declaração, assina, transforma em PDF e arquiva lá no processo, tá? Porque aí eles vão diminuir. Aí, se você tem um salário de 1.320, digamos, como era antigamente, né, o ano passado, eles vão tirar esses 348, aí vai ficar 900 e pouco, e esse 900 e pouco vai ser dividido por pessoas da família, para ver se você se enquadra no perfil de receber o BPC ou não. No meu caso, eu não fiz isso, tá, minha gente? Eu não sabia dessa parte, por isso que no outro vídeo, no início do vídeo, eu falei para vocês que às vezes é importante que a gente tenha orientação de um advogado. Ah, Cleide, por que você não colocou? Porque você não queria pagar? Não, eu procurei acho que 3 ou 4, mas eles viam que era pouca chance, né, de ser aprovado. Então, eles meio que não deram muita atenção de pegar o caso, né? Então, eu disse assim, né? Vou tentar mais não. Aí depois as amigas, os Cleide tenta, o não tu já tem, vai atrás do sim. Eu fui atrás do sim, minha gente, mas veio um não também. Como os advogados já tinham falado pra mim, né? Praticamente eu perdi tempo. Mas eu posso dizer a vocês que eu corri, de certa forma, atrás do direito da minha filha. E já vou adiantar para vocês que eu não vou desistir do direito dela, tá? Só que eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? Eu ainda não sei o que caminho eu vou seguir, porque
Dia 25, que foi o dia de Natal, minha gente, o presente de Natal que o INSS me deu foi ter negado o BPC da minha filha, né? Veio um e-mail falando que foi indeferido. E logo mais eu vou falar pra vocês como foi o motivo, qual foi o motivo do indeferimento. Então, nesse caso, eu não apresentei essas declarações, porque eu não sabia, né? Eu fiz o processo todo certinho. Os advogados que analisaram depois falaram que estava todo certinho. A única coisa que faltou no meu caso foi eu ter apresentado essas declarações para ver se conseguia deduzir, né? Diminuir do meu salário o valor que eu gasto com a Eloane. Ah, mas você não apresentou as notas fiscais? Minha gente, eu apresentei. Eloane tá gritando. Então, minha gente, eu apresentei sim, tá? As notas fiscais. Só que nada adianta você apresentar notas fiscais de gastos absurdos que você tem com seu filho. Presta atenção nisso, tá? Se o seu caso for parecido com o meu, que você ou seu marido trabalha ou alguém da família trabalha, tá? Alguém que está no Cade Único e você quer solicitar o BPC. Se você pode apresentar 10 mil reais de gasto com a criança, se você não apresentar a negativa que o poder público lhe deu, para não lhe dar aquela medicação com a justificativa, e se você não assinar essa declaração dizendo que concorda com que eles diminuam, ou se você discorda do valor, e você, um exemplo, se o INSS sugere diminuir R$ 348, e você tem um gasto de R$ 500, aí você diz, não, mas 348 é muito pouco para eles diminuir, eu gasto muito mais que isso, então você vai ter que colocar uma declaração de discordância. Se você assinar essa declaração de discordância, você vai ter que apresentar um ano de compras para a criança, tá? 12 notas fiscais, 12 notas fiscais. Só que eu não tenho 12 notas fiscais porque eu comecei a guardar, minha gente. Eu sempre comprei fralda para Eloane, sempre tive gasto com Eloane. Mas eu não tinha como guardar essas notas porque até então eu não sabia que Eloane era autista. O diagnóstico veio depois disso. E Eloane também não tinha alergia de fralda antes, veio desenvolver essa alergia depois. Nem eu sabia que eu precisava apresentar essas notas fiscais no INSS, tá? Não imaginava isso. E, claro, só precisa apresentar notas fiscais de gasto se você tem alguém trabalhando ou se você trabalha. Se for o caso de você só ter o Bolsa Família, ser baixa renda, esse não vai ser o seu problema. Mas que fique bem claro aí uma coisa. Às vezes você acha que você tem direito, que você tá com a causa ganha só porque você é baixa renda. Minha gente, existem dois processos. Um é você provar que é baixa renda. Outro é você provar a deficiência lá na perícia médica, tá? Então, a perícia médica é a mais difícil de passar, porque às vezes tem criança com nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, com várias outras deficiências, que você vai numa perícia e o médico simplesmente fala que a sua criança não tem nada, que a sua criança não tem deficiência, que a sua criança não precisa de um benefício a longo prazo, né, de prestação continuada, que você não precisa disso, né, que simplesmente negam, dando essa justificativa, sendo que você tem vários laudos e eles mal olham os laudos na hora da perícia. Então, não é um processo simples, é uma humilhação, não vou negar para vocês, é uma humilhação, minha gente, conseguir esse BPC. É tanto da burocracia que às vezes a gente pensa logo em desistir, sabe? Acontece que, por que é que eu digo a vocês que eu não pretendo desistir do processo de Eloane? Primeiro porque é direito dela, mas às vezes nem sempre nossos direitos são vistos, né, e são respeitados. Segundo, porque mãe de autista é difícil manter uma vida social e uma vida de trabalho, minha gente. E eu tô sentindo isso na pele agora. E quem me acompanha sabe disso. E os conselhos de todos que me acompanham estão me dando. Aí, ó. Pra vocês verem, vida de dona de casa, de mãe, de blogueira, de tudo. Pra vocês entenderem como é a correria, minha gente. Como é difícil, né? Você que é mãe, você provavelmente tá me entendendo, tá me compreendendo. Então, tá difícil eu me virar nos 30 pra gravar, pra fazer crochê, pra trabalhar fora. E minha mãe é quem cuida da minha filha. Então, mãe vai precisar fazer uma cirurgia, né? Se ausentar por um tempo, porque ela vai ter que ficar de repouso. E eu vou ter que cuidar de Eloane. Então, fica difícil a gente também trabalhar, colocando muitas declarações, faltando muito no serviço. Não que não seja direito da gente, né? Porque a lei acoberta dessa parte, dessa forma, né? Porque você tá apresentando declarações que você tá comparecendo com seu filho no médico. Mas, assim, é correria, minha gente. E, tipo assim, Eloane tá precisando mais de mim nesse momento, né? Manhã não tá dando conta, porque ela tá muito agressiva. Ela tá com um comportamento muito
exagerado, sabe? Que tem que ter muita paciência. E uma só não dá conta, não. Às vezes eu já recebi crítica falando que tudo eu preciso da minha mãe. Se é pra trocar uma fralda, se é pra pentear o cabelo, se é pra vestir uma roupa em eloante, se é pra ir pra cidade. Se você tivesse um filho imperativo e autista, você iria pensar duas vezes antes de comentar uma coisa dessa. Porque você não sabe a correria, a demanda que é com a criança. Normal já é difícil, uma que tem saúde, assim, que não tem nenhuma deficiência. Imagina os autistas, minha gente. Ele consome a energia da gente. Ah, mas não, isso é besteira, porque eu tenho um filho autista e eu saio com ele sozinha, levo pra terapia. Eu compreendo também, lhe admiro, mas eu não sou essa pessoa. Até porque, minha gente, minha filha não dorme à noite. Ela não dorme à noite. Ah, ela toma remédio? Toma. Por um período deu certo. Mas agora parou de funcionar a medicação. Ela tomava Neoleptil 1%, acredito eu que o médico vai passar o 4%, já que não tá adiantando, ou vai aumentar a dosagem ou trocar de medicamento. Aí vocês imaginam você passar uma noite inteira sem dormir, com a criança em tempo de quebrar a casa, em tempo de acabar com tudo na casa, né? Gritando, correndo, pulando, com toda a energia do mundo, e você morta de cansada de um dia de trabalho, de um dia cansativo, e você acordar cedo no outro dia para ir trabalhar de novo sem dormir. E você vai se arrastando nisso, o nível de estresse é enorme. Eu sumi 15 dias do canal aqui, e o motivo do meu sumiço, se você chegou até aqui, você vai saber o motivo do meu sumiço, foi esse. Foi o processo de Eloane, foi a correria atrás de provas, fazendo documento, né? Fiquei caladinha na minha, não quis explanar pra ninguém, porque eu queria trazer só o resultado positivo ou negativo pra contar minha experiência aqui junto com vocês, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que tem gente que torce contra, minha gente, e muito contra, né? Ah, quem é você na fila do pão, Alcicleide? Ninguém tem inveja de você, não. Minha gente, às vezes o povo não tem inveja do que você tem, o povo tem inveja do que você é, sabe? De coisa tão simples. E eu acredito muito em energia negativa. E ultimamente eu tava sobrecarregada e ainda estou, né? Vocês estão me compreendendo. Muitas meninas mandam mensagem no Instagram falando pra mim, eu te entendo, Alcicleide. Tira um tempo pra tu tá precisando disso. Realmente, minha gente, é muito difícil. Então, esse foi o meu relato. O vídeo ficou longo, né? O relato da perícia social, da avaliação social. E eu vou vir trazer pra vocês o relato da minha perícia médica, como que foi, tá bom? E todos com Deus, um beijo e tchau, tchau.